Boa tarde, pessoal. Dando andamento, às nossas aulas de vídeo, vamos hoje fazer, o revisão para a primeira E de Química. O mesmo assunto, que nós colocamos na FOA de vocês, nós orientamos com vocês na FOA. Então, aqui nós vamos tentar, clarear um pouco mais, a respeito dos assuntos que estarão, na nossa E. Começando pelas leis ponderais. Então, a primeira lei ponderal que a gente vai ver é a chamada lei de Lavoisier, certo? A lei de Lavoisier, que é também denominada de lei da conservação das massas ou lei da conservação, da matéria. O que é que diz essa lei? Segundo Lavoisier, o somatório das massas do reagente deverá ser igual ao somatório das massas do produto, isso dentro de uma reação. Ora, mas essa igualdade só é verificada quando o sistema ele é fechado. Como vocês se lembram, Lavoisier é detentor da frase máxima, onde ele dizia que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, através dessa aplicação da lei de Lavoisier, vamos a um exemplo matemático sobre ela. Nós temos aqui a reação do ferro metálico com o gás oxigênio, que vai produzir o óxido de ferro 3. Então, nós colocamos 56 gramas de ferro metálico para reagir com X gramas de oxigênio e foram produzidos 160 gramas de óxido de ferro. Então, eu quero determinar aqui o quê? Qual é a massa de gás oxigênio que reagiu com o ferro metálico? Então, é só aplicar a lei de Lavoisier. A soma das massas dos reagentes, portanto, 56 mais X, tem que ser igual à soma das massas do produto, portanto, 160 gramas, onde X é igual a 48 gramas. Então, uma aplicação fácil, de ser constatada. A segunda lei ponderal que nós iremos ver é a lei de Proust, também denominada de lei das proporções definidas. Então, o que é que diz essa lei? Segundo essa lei, as substâncias, quando reagem e quando elas são produzidas, elas sempre irão fazer numa mesma proporção. Então, é uma proporção fixa, constante e invariável. Então, vejamos aqui, por exemplo, 3 experimentos, onde nós temos a reação do hidrogênio com o oxigênio, que vai produzir a água. E aqui as massas utilizadas em cada experimento. Então, 1 grama de hidrogênio reage com 8 gramas de oxigênio, soma das massas do reagente vai ser igual à massa do produto, portanto, 9 gramas de água. Tá? Ao duplicarmos a quantidade de hidrogênio, observe também que a quantidade de oxigênio ela é duplicada, assim como a quantidade de água também é duplicada. Ou seja, tem que seguir uma proporção fixa. Tá? Quando nós quadruplicamos no terceiro experimento em relação ao segundo a massa de hidrogênio, observe que a massa de oxigênio também será quadruplicada, assim como a massa da água será quadruplicada. Então, isso caracteriza o quê? A lei de Proust, que as substâncias, ao reagirem, sempre farão numa mesma proporção. Então, observe a conclusão do estudo de Proust para a proporção. Toda vez que eu tiver o hidrogênio reagindo com o oxigênio, eles sempre o farão nessa mesma proporção, de 1 para 8, certo? Então, essa é a nossa proporção fixa. Toda vez, 1 de hidrogênio vai reagir com 8 de oxigênio, tá? Então, isso vai ser sempre constante e invariável. Essa é a lei de Proust. Só que a lei de Proust ela nos gera 2 consequências. Então, quais seriam essas consequências da lei de Proust? A primeira delas é a chamada fórmula centesimal, composição centesimal ou fórmula percentual. O que é que ela nos diz? Ela nos diz, ou ela nos representa, a porcentagem massa dos elementos que vão formar a substância. Ora, como nós estamos falando em fórmula centesimal, então nós deveremos sempre considerar o quê?
100 gramas do nosso composto. Então, ó, quando nós falamos em fórmula centesimal, nós nos referimos ao quê? As porcentagens dos elementos, tá? Que vão existir onde? Na substância considerada, ou seja, em 100 gramas dessa substância. Então, aqui nós temos o exemplo, né, simples e prático. Né? Qual a fórmula centesimal da água? Sabendo que 18 gramas de água existe 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Então, fazendo o cálculo da composição centesimal, ó, para o hidrogênio, em 18 gramas de água, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 2 gramas de hidrogênio. Portanto, como ele quer saber a composição centesimal, se é centesimal é para quanto? Para 100. Ó. E quem é que tem 100? Sempre a substância, porque a substância é o todo. Né? A substância é constituída a água pelos elementos hidrogênio e pelo elemento oxigênio. Portanto, ó, em 100 gramas de água eu vou ter X. X será igual a quê? A 11,11%. Da mesma forma eu faço para o oxigênio. Em 18 gramas da água, vão existir quantos de oxigênio? Então, vão existir 16 gramas de oxigênio. Em 100 gramas da água, é Y. Então, Y será igual a 88,89%. Gostaria de lembrar a vocês que, se a gente está falando em fórmula centesimal, a soma das porcentagens, né, desses elementos que constituem essa substância, a soma entre elas terá que ser, né, igual ou muito próximo, mas muito próximo de 100%. Então, se vocês somarem 11,11% do hidrogênio com 88,89% do oxigênio, vocês vão ter o quê? 100%, que é, né, a nossa substância. A segunda consequência da lei de Proust, ela está relacionada ao quê? Ela está relacionada à determinação da massa da substância, que nós, né, conhecemos pelo chamado cálculo estequiométrico. Então, como seria feito essa situação? Então, a gente tem aqui 8 gramas de hidróxido de sódio, que reage com quantidade suficiente de ácido sulfúrico, produzindo o quê? 14,2 gramas de sulfato de sódio e certa quantidade de água. Que massa de hidróxido de sódio é necessária para, em reação com o ácido sulfúrico, produzir 35,5 gramas de sulfato de sódio? E a reação foi dada para a gente. Então, não tem o que fazer aqui. É pegar os dados da questão e colocar em seus devidos lugares. Então, observe, ele diz que 8 gramas de hidróxido de sódio reagiram. Então, 8 gramas. Ao reagir com o ácido sulfúrico, foi produzido o quê? 14,2 gramas de sulfato de sódio. Então, no lugar do sulfato de sódio, 14,2 gramas. Aí ele pergunta, que massa do hidróxido de sódio? Então, nosso X. É o que ele quer saber. É a nossa incógnita. Para o quê? Para produzir 35,5 gramas de sulfato de sódio. Então, embaixo do sulfato de sódio, 35,5 gramas. E agora nós iremos fazer uma simples regra de 3, certo? E aí, o valor de X, né, que nós iremos extrair daí, será igual a 20 gramas. Tá? Então, essas são as duas consequências, né, da lei de Proust, que nós trabalhamos com vocês, tá? Agora vamos entrar num novo assunto, né, que são os assuntos de modelos atômicos. Né? Nós já vimos, né, que existem vários modelos para os átomos. Alguns modelos, né, que foram antigos, mas que servem para contar a história de nós chegarmos até o nosso modelo atômico atual. O primeiro modelo, né, que nós conhecemos, né, o que teve um efeito muito grande, né, na ciência, foi o modelo de Dalton, né, aonde Dalton formulou 5 postulados, onde ele dizia o quê? Primeiro, a matéria é formada por partículas extremamente pequenas chamadas de átomos. Hoje já é conhecido, já é sabido por nós, que os átomos, né, são divisíveis. Tá? Portanto, se são divisíveis, né, o átomo não pode ser
a menor parte da matéria, se você está dividindo essa matéria, né? Portanto, como os átomos são divisíveis, esse primeiro postulado hoje em dia já não está mais vigorando. Segundo postulado, os átomos são esferas maciças e indivisíveis, como a gente acabou de falar. Né? Se o átomo ele é divisível, também, né, segundo postulado de Dalton, também já não tem mais relevância. Né? O terceiro postulado diz que átomos de um mesmo elemento químico apresentam a mesma propriedade, tipo, tamanho, massa e forma. Ora, nós já sabemos também, através do conceito de isóbaros, né, que isóbaros são átomos de elementos químicos, tá, diferentes e não iguais, e que têm o mesmo número de massa. O quarto postulado diz que as substâncias químicas são formadas pela união de átomos dos elementos químicos numa proporção definida, que ainda hoje isso é altamente, né, válido. E as reações químicas são rearranjos, união e separação de átomos. Também isso aqui ainda é válido. Então você veja que apesar, né, de três postulados de Dalton já não terem mais sentido hoje, mas para o mundo científico esse modelo de Dalton foi importantíssimo, já que ele perdurou por quase 100 anos. Então, 100 anos o mundo científico se desenvolveu, né, acreditando, né, nesse modelo de Dalton. Esse modelo de Dalton ficou conhecido, né, como o da bola de bilhar. Né? Então, segundo Dalton, o átomo seria parecido com uma bola de bilhar, certo? O segundo modelo que surge, tá, após Dalton, é o modelo de Thomson. Thomson ele já faz, né, uma divisão desse átomo. Né? Ele propôs, né, a ideia dele era que o átomo era uma esfera, né, de carga elétrica positiva, mas que teria distribuído uniformemente, né, nesse átomo cargas negativas e que o número de cargas negativas era igual ao número de cargas positivas. E dessa forma, o átomo, né, ele se tornava o quê? Ele se tornava neutro, certo? Foi daí que surgiu, né, com mais ênfase o nome elétron. Então, no modelo de Thomson, né, como partícula, certo, do átomo, né? Então, o elétron passa a ter esse nome. Então, carga negativa tem o nome de elétron. E, segundo o seu modelo, ele comparou ao que? Ao pudim de passas, certo? O terceiro modelo foi o modelo de Rutherford, né? Foi um modelo que também revolucionou muito na época. Rutherford ele trabalhava com o quê? Com o estudo das chamadas partículas alfa. Então, o que é que ele fez? Ele pegou, né, uma lâmina de ouro, a qual ele chamou do átomo, e bombardeou com partículas alfa. E nesse bombardeamento com essas partículas alfa, o que é que ele observou? O que é que aconteceu com essa lâmina de ouro? Então ele observou que as partículas alfa atravessavam a lâmina de ouro, né, na sua grande maioria, enquanto outras partículas, né, sofriam pequenos desvios, né, ao passarem, e uma quantidade, né, muito, mas bastante pequena não atravessava a lâmina, tá? Ela encontrava um obstáculo na frente e não conseguia, né, passar. Então, dessa forma, Rutherford concluía que o átomo era formado por um grande espaço vazio. Então, o átomo tinha vários espaços vazios, né, que o norteavam. E nesse modelo de Rutherford, né, segundo ele concluiu que o átomo era composto por quê? Por uma região central extremamente pequena, que era possuidora de carga positiva, ao qual ele chamou de núcleo, certo? E que, né, existiria uma outra região negativa, né, que estaria ao redor desse núcleo, né, que era denominada de eletrosfera, onde os elétrons giravam o quê? Ao redor do núcleo. Daí, esse modelo foi comparado, né, ao nosso sistema solar. Então, se tornou assim um modelo planetário, né? Os planetas girando em torno do Sol. O quarto modelo que surge, ele surge exatamente para poder aperfeiçoar, para melhorar o modelo proposto por Rutherford, certo? Onde o cientista em questão, chamado de Bohr,
né, ele também colocou vários postulados. Né? Ele trabalhou com 6 postulados. Então, o que é que ele dizia? Ele dizia que os elétrons, quando estavam girando ao redor do núcleo, né, eles não iam girar, né, aleatoriamente, não. Eles iriam girar em órbitas circulares, né, fixas e com energia definida. Então, as órbitas que eles giravam eram as órbitas fixas e com energia definida. E dessa forma, essas órbitas, né, são as nossas conhecidas camadas eletrônicas, que são representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, né, a partir do núcleo, ou níveis de energia, representado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, para cada camada eletrônica existe um nível de energia. Os elétrons, quando se movimentam nessa camada, eles não absorvem nem emitem energia espontaneamente. Então, veja, um elétron ao girar aqui, ó, nessas órbitas, na camada K, ou na camada L, ou na camada M, ou seja, em qualquer uma das camadas, ao girar aqui, ele espontaneamente não vai absorver nem emitir energia. Tá? Terceiro postulado. Os elétrons de um átomo tendem a ocupar as camadas eletrônicas mais próximas do núcleo, isto é, as que apresentam menor quantidade de energia. É nessa hora que a gente diz, né, que os átomos, né, vão se encontrar no seu estado fundamental, tá? Que é o quarto postulado. Por quê? O estado fundamental é aquele estado de mais baixa energia. E quando é que a gente diz que um átomo está no seu estado de mais baixa energia? É quando os seus elétrons estão mais próximos do núcleo. Então, eles estão mais estáveis. Então, nós temos o quê? Um estado de baixa energia. No entanto, se você fornecer energia, né, a um elétron, que pode ser em forma de calor ou pode ser em forma de eletricidade, né? Então, esse elétron poderá saltar de um nível de menor para o nível de maior energia. Então, esse elétron vai absorver a energia, ganha externamente. Então, o átomo foi aquecido, né, ou foi passado uma corrente elétrica. O elétron, né, se energizou e aí ele conseguiu saltar de um nível de menor para o nível de maior energia. Dessa forma, a gente diz que o elétron se encontra no seu estado ativado ou excitado, que é um alto estágio energético, tá? Que os elétrons podem atingir. No entanto, né, segundo o sexto postulado, esses elétrons, ao receber energia, né, eles se tornam o quê? Instáveis. Então, devido a essa instabilidade, eles tendem a devolver essa energia, só que eles vão devolver essa energia que foi ganha, né, em forma de quê? De ondas eletromagnéticas. Ou seja, aqui já começa a se ter a ideia, né, de um princípio dualístico do elétron, né? Ele saindo em forma de matéria e voltando em forma de ondas eletromagnéticas. No nosso modelo atômico atual, né, que é um modelo matemático e totalmente probabilístico, né, se baseia em dois princípios, que é o chamado princípio da incerteza de Heisenberg e o princípio da dualidade da matéria de Louis de Broglie, ou de Broglie, tá? Onde, segundo o princípio da incerteza, é impossível determinar com precisão a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Ou seja, você não consegue determinar a órbita desse elétron, né, num dado instante. Assim como o princípio da dualidade da matéria, segundo o de Broglie, o elétron apresenta característica dual. Ou seja, ele pode ter um duplo comportamento, né? Ora se comporta como matéria, ora se comporta como onda eletromagnética, certo? Então, dessa maneira, né, esses dois princípios vêm dar o quê? Vêm dar corpo, né, a o modelo, né, mais atual, que é o de Schrödinger, né, que é baseado nesses dois princípios. Então, Schrödinger observou que não fazia o que? Sentido falar em órbitas descritas pelos elétrons ao redor do núcleo, ou seja, aquele modelo criado por Rutherford, que as órbitas eram circulares, que Bohr também concordava. Né? Outro modelo que surgiu, que foi o modelo de Sommerfeld,
o de Sommerfeld. Ele falava que as órbitas eram elípticas. Então, a partir desses dois princípios, né, se vê que você não podia, né, não tinha sentido falar em órbitas fixas, descritas, né, pelos elétrons. Então, acabava com essa ideia da órbita fixa. Então, hoje em dia, quando se pergunta qual é a órbita do elétron, o elétron não tem órbita definida, certo? Não existe órbita definida. Ele pode estar em qualquer forma, ou seja, ele pode escrever qualquer tipo de órbita, tá? Não obrigatoriamente circular ou elíptica. E daí surge o conceito de orbital. Então, o que é orbital? Orbital é a região onde a probabilidade de se encontrar um elétron é muito grande. Então, veja, é um estudo probabilístico. Então, você não pode garantir que tenha o elétron, mas se ele existir, se ele estiver, ele vai se encontrar onde? Ele vai se encontrar no orbital, que é uma região do espaço que fica o quê? Em volta desse núcleo, que nada mais é do que a nossa eletrosfera. Baseado nos modelos atômicos, surgem os nossos conhecidos números quânticos. O que são números quânticos? São números que servem para identificar os elétrons de um átomo. Então, existem 4 números quânticos, né? Os 3 primeiros, advindo, né, da fórmula de Schrödinger, certo? E o terceiro relacionado, né, à rotação do elétron. Então, qual é o nosso primeiro número quântico? É o chamado número quântico principal. Esse número caracteriza, né, fundamentalmente, especificamente, o quê? A energia do elétron. Ou seja, o nível de energia ou a camada a qual esse elétron vai pertencer. Então, a sua variação, né, a variação do nível de energia vai de 1 até 7. Por que de 1 até 7? Numericamente falando em nível de energia. Porque existem 7 camadas eletrônicas. Então, para cada camada, K, L, M, N, O, P, Q, para cada uma dessas camadas existirá o quê? Um nível de energia, que vai variar de 1 até 7. O segundo número quântico é o chamado número quântico secundário ou azimutal. Então, esse número vai caracterizar o quê? Vai caracterizar uma subdivisão do nível de energia. Daí vem a palavra subnível, certo? Logo, existem, né, 4 subníveis hoje conhecidos, que são representados por letras, que são as letras S, P, D e F. O número quântico secundário é representado pela letra L. Então, quando o subnível for S, o L vai valer 0. É um valor fixo, não muda jamais. Quando for P, L é 1. Quando for D, L é 2. E quando for F, L é igual a 3. Tá? O terceiro número quântico, ele está caracterizando o quê? Está caracterizando a posição que o elétron vai estar no orbital. Tá? Então, existem, né, como nós vimos, 4 subníveis. O S, o P, o D e o F. Tá? Cada subnível desse comporta um número máximo de orbitais. Por exemplo, o subnível S tem um orbital, né? O subnível P tem 3 orbitais, o subnível D tem 5 orbitais, o subnível F tem 7 orbitais. Então, a variação máxima que a gente pode conseguir, né, no subnível, no número quântico magnético, que nós representamos por M ou ml, né, é uma variação que vai de menos 3 até mais 3. Certo? E, por fim, o nosso número quântico spin, que está associado diretamente ao quê? A rotação do elétron em torno do seu próprio eixo. Então, existe aqui uma representação e um valor, né, que nós adotamos. Claro, é apenas um valor adotado. Então, é questão de convenção. É comum a gente falar que quando a seta, que é a seta que nós chamamos de quê? Do nosso spin, está apontada para cima, o valor do número quântico spin vai ser negativo, menos o meio. E quando esse spin está para baixo, né, o valor do número quântico spin será mais. Dessa maneira, né, a gente pode tentar o quê? A gente pode tentar, né, observar os números quânticos, né, de
um elétron, né, ou de um átomo, né, dessa forma, tentando determinar o conjunto dos 4 números quânticos para os elétrons de um átomo. Mas para isso, né, duas regras são fundamentais, né? A chamada regra de Pauli, ou também denominado princípio da exclusão de Pauli, e a regra de Rand, também denominado de princípio da máxima multiplicidade. Então, o que diz o princípio da exclusão de Pauli? Ele diz o seguinte: quando você tem um único orbital, ou seja, num mesmo orbital, né, dois elétrons sempre irão possuir o conjunto dos 4 números quânticos diferentes. Ou a gente poderia ler da seguinte forma, né? No mesmo orbital, dois elétrons jamais possuirão o conjunto dos 4 números quânticos iguais. Com isso, o princípio da exclusão, né, de Pauli chega a que conclusão? Que um orbital ele só pode conter no máximo dois elétrons. E esses deverão ter spins contrários. Então, essa é a conclusão do princípio da exclusão de Pauli. Então, observe, qualquer tipo de orbital, seja ele sp, d ou f, sempre só poderá possuir, né, no máximo dois elétrons. Não confunda, né, o orbital com o subnível. O orbital S só pode ter no máximo dois elétrons. Tá? O orbital P só pode ter no máximo, né, dois elétrons. O orbital D, no máximo, dois elétrons. Agora, se eu falo no subnível P, que é composto de 3 orbitais P, ó, se cada um pode ter no máximo 2, é só você multiplicar. São 3 orbitais vezes 2, então o subnível P pode ter no máximo 6 elétrons. Tá? E a outra trabalha-se a regra de Rand. A regra de Rand é para você distribuir os elétrons, né, quando você quer colocar, né, nos subníveis. Tá? Então, existe uma convenção, né, para que você coloque os elétrons em um subnível. Né? Então, se você quer colocar os elétrons em, né, colocando no subnível, os elétrons que nós chamamos é o nosso spin, né, colocar os spins, esses spins primeiros têm que entrar em paralelo, iniciando-se normalmente da esquerda para a direita, né? E o primeiro spin que entra tem o quê? Tem um spin apontado para cima. Isto é convencional, tá? Então, ó, primeiro você tem que preencher todos os orbitais que estão vazios com o primeiro elétron e os spins todos eles paralelos, ou seja, todos colocados para cima. Só após todos os orbitais vazios receberem o primeiro elétron é que você vai poder colocar o quê? O segundo elétron. E esse deverá ter o quê? Spin contrário ao primeiro. Por quê? Porque um orbital só cabe no máximo 2 elétrons e esses deverão ter spins contrários. Tá? Para que a gente possa saber, né, a energia máxima dos subníveis, né, a gente teria sempre que estar o quê? Somando número quântico principal com o número quântico secundário. E daí, ao que tivesse maior soma, a gente consideraria maior subnível. Só que um cientista, né, chamado de Pauling, né, ele criou, né, um dispositivo prático onde ele já nos dá, né, essa ordem crescente de subníveis e que ele denominou das regras das paralelas. Então aí vocês têm, né, a regra das paralelas, onde vocês estão vendo aí abaixo, e aqui a nossa ordem crescente, né, já colocada, a ordem crescente de subníveis de energia, onde vocês precisarão saber. Né? Isso vai auxiliar a vocês determinar número atômico, a determinar os números quânticos, a determinar família e período na tabela periódica, certo? Então veja aqui esse diagrama de Pauli, ou seja, essa distribuição eletrônica em ordem crescente dos subníveis de energia, vocês vão utilizar bastante, que faz parte de praticamente todo o nosso assunto aí, né, da nossa E. Né? De 3 assuntos da E, eles vão estar presentes. Então, vocês precisam saber. Existem 2 tipos de elétrons, né, que nós levamos em consideração. É o chamado elétron de diferenciação e o elétron mais externo. O que é o elétron de diferenciação?
O elétron de diferenciação é o elétron mais energético, ou seja, o que tem maior energia. Ora, numa distribuição, se a ordem é crescente de energia, onde é que você vai ter esse seu elétron mais energético? Você vai ter ele colocado no subnível de maior energia. Tá? Ora, e quando você distribui, né, até o final esses elétrons, quem vai ser esse elétron de diferenciação? Na distribuição na ordem crescente de energia, ele vai ser sempre o último. Então, veja, o elétron de diferenciação é o de maior energia. Onde é que ele vai estar localizado? No subnível de maior energia. E quem vai ser ele na distribuição? Sempre o último da distribuição. Tá claro? O elétron mais externo é aquele que está o quê? Mais afastado do núcleo. Então, a gente fala que é o elétron da última camada. Ou como vocês já viram, né, anteriormente, a nossa chamada camada de valência. Quem é a camada de valência? Não é a nossa última camada? Pronto. É na camada de valência onde vai se encontrar quem? O elétron, né, mais externo, ou seja, mais afastado do núcleo. Tá claro? Então, com isso, a gente, né, finaliza a parte de modelos, né, e distribuição eletrônica. E entraremos agora o quê? Em estrutura atômica. Então, a estrutura atômica, a gente parte de quê? Das partículas constituídas do átomo. Então, como já é sabido de vocês, né, o átomo é divisível, né? Então, o átomo tem duas regiões, uma chamada de núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, e a outra chamada de eletrosfera, onde se encontram os elétrons. O que seriam os prótons? Os prótons seriam o quê? As partículas de carga positiva e que possuem massa. O nêutron, partícula sem carga, mas que possui massa, e essa massa ela é aproximadamente, né, igual à massa do próton. Já os elétrons, né, é muito comum, né, se falar sobre a massa do elétron como sendo nula. Os elétrons são o quê? São as partículas de carga negativa. Tá claro? Ora, quando a gente fala na massa do elétron, que a gente fala assim, a massa do elétron é nula. Veja, o elétron tem massa? Tem. Só que a massa do elétron, em relação à massa do próton e do nêutron, ela é muito pequena. Então a gente costuma dizer que a massa do elétron, na realidade, ela é desprezível. Então a gente pode dizer o quê? Que a massa de um átomo está praticamente concentrada onde? No seu núcleo. Né? No seu núcleo. Já que a massa do elétron, a gente considera ela o quê? Considera ela, né, desprezível, sem valor. Por isso que vocês ouvem tanto essa expressão nula ou zero. Tá? O que é um número atômico? O número atômico é o número de prótons existente no núcleo do átomo. Né? Então, lembre-se que no núcleo é onde se concentra quem? Os prótons. Além dos prótons, os nêutrons. Né? Logo, quando a gente diz que o número atômico do magnésio, que é representado pela letra Z, é igual a 12, a gente está dizendo o quê? Que no núcleo do átomo do magnésio existem 12 prótons. Quando a gente fala que o número de massa, né, de um átomo está praticamente concentrado no seu núcleo, o que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer que o número de massa nada mais é do que a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, aqui está uma relaçãozinha, ó, que nós iremos usar também constantemente. Né? A, que é a massa, é igual a quê? A soma de prótons e nêutrons. Então, o magnésio tem número atômico 12, número de nêutrons 12. Então, 12 mais 12, o número de massa dele é igual a 24. E aí vem um conceito, né, muito importante, que é o conceito de elemento químico. Né? O que vem a ser um elemento químico? Às vezes é muito comum, né, o aluno confundir o conceito de átomo com o de elemento. Ora, o que é o elemento? Quando a gente fala assim, o elemento químico é ferro. Eu posso dizer que é a mesma coisa que um átomo de ferro? Não. Por quê? Porque o elemento ele é constituído de vários átomos de ferro. Então, o conjunto de átomos de ferro é que vai formar o elemento químico. Portanto, a gente costuma falar o quê? Que um elemento químico nada mais é do que um conjunto, né, de átomos de mesmo número atômico. Mas a gente vai ver, né, posteriormente, né, logo em breve, que esses átomos que possuem o mesmo número atômico, eles recebem o nome de isótopos. Então a gente diz que um elemento químico nada mais é do que um conjunto de seus isótopos.
O que vem a ser, então, isótopos? Isótopos são átomos de um mesmo elemento que possuem o mesmo número atômico, tá? Ou seja, tem o mesmo número de prótons. A consequência disso é que o número de massa e o número de nêutrons serão diferentes, certo? Mas isso é consequência, tá? Então a gente colocou aqui o exemplo, né, dos isótopos do hidrogênio. O elemento hidrogênio, ele é constituído de 3 isótopos. Então, o elemento é aquilo que vocês estudam na tabela periódica. Aquela tabela periódica que vocês têm é a tabela periódica dos elementos e não dos átomos. Então, lembre-se, os elementos são constituídos por átomos, certo? E átomos de quê? De mesmo número atômico, tá? Então, não esqueçam disso. Logo, aqui nós colocamos do hidrogênio, observe, são átomos de um mesmo elemento, então todos 3 são hidrogênios, né? Que possuem o mesmo número atômico, então o número atômico dos 3 é 1. A consequência, o número de massa, né, 1, 2 e 3 serão diferentes e, consequentemente, o número de nêutrons. A gente coloca sempre esse exemplo por causa de quê? Por causa desses nomes especiais desses isótopos, né? O hidrogênio são os únicos isótopos que têm nomes especiais. Então, de massa 1 é chamado de prótio, de massa 2 deutério, de massa 3 trítio. O que são os isóbaros? Isóbaros são átomos de elementos diferentes. Veja, não é de um mesmo elemento, só pode ser de um mesmo elemento aqueles que têm o mesmo número atômico. Se são átomos de elementos diferentes, então os números atômicos serão diferentes, tá? E que possui o quê? O mesmo número de massa. Então aqui nós temos o potássio e aqui nós temos o cálcio, cujo número de massa, ó, átomos de elementos diferentes, ó, tá vendo? Um é potássio, outro é cálcio, mas que possui o mesmo número de massa, aqui 40, aqui também 40. Os isótopos também são átomos de elementos diferentes e que dessa forma vão possuir o quê? O mesmo número de nêutrons. Então, a gente sabe o quê? Baseado naquela nossa formulazinha, né? Aqui em cima, ó, A igual a Z mais N, tirando o valor do número de nêutrons, vai ficar o quê? A menos Z. Então, ó, diminuindo a massa pelo número atômico, né? O número de nêutrons do berílio é igual a 6. O do boro, diminuindo 11 de 5, também será 6. Então, veja, isótopos são o quê? São átomos de elementos diferentes, um é berílio, o outro é boro, né? E que vão apresentar o mesmo número de nêutrons, tá? E, finalmente, nós chegamos aos nossos isoeletrônicos. O que são isoeletrônicos? São átomos? Não, são espécies químicas. As espécies químicas, elas podem ser átomos, elas podem ser moléculas, elas podem ser íons. Então, qualquer espécie química, né, ela poderá ser isoeletrônica da outra, ou seja, poderá ter o mesmo número de elétrons. Tá? Aqui nós temos 3 situações. Né? Observe aqui o flúor, com a carga negativa, caracterizando um ânion. Aqui nós temos o sódio, com a carga positiva, caracterizando um cátion. E aqui nós temos um átomo neutro. Observe que o átomo neutro ele não possui carga. E o ânion? O ânion, qual é a sua tendência? O ânion tem sempre a tendência em quê? Em ganhar elétrons. Então, observe, ele tinha aqui 9 prótons, né? Se o átomo fosse neutro, teria 9 elétrons. Como ele ganhou um elétron a mais, então ele passou a ter agora o quê? 10 elétrons. O neônio, ele é um átomo neutro. Portanto, o número de prótons dele é igual ao número de elétrons. E, finalmente, né, o nosso cátion. O cátion ele tem tendência a perder elétrons. Então, o sódio tinha 11 prótons, que era igual a 11 elétrons. Como ele perdeu 1, ele passa a ter 10 elétrons. Então, observe que esse ânion, esse átomo neutro e esse cátion passaram a ter o quê? A mesma quantidade de elétrons. Então, nós chamamos ele de espécies isoeletrônicas, tá? Além desses assuntos, né, nós temos o assunto, né, de tabela periódica, pelo qual nós fizemos um vídeo com vocês também. Né? Então, revejam esse vídeo de tabela periódica, né, que vai ser muito importante para vocês.
Assim como, né, estudem a parte de propriedades também periódicas da tabela, né? O raio atômico, a energia de ionização, né, a eletroafinidade, tá? E a eletronegatividade, que também é parte integrante da nossa prova. Então, o que é que vocês têm que buscar em cima disso? Refazer, né, as nossas fichas de exercícios, né, que nós passamos referente ao assunto, né, de modelos atômicos, né, aos assuntos de estrutura atômica, isótopos, isóbaros, isótons eletrônicos, certo? Rever essas questões, refazê-las, entendeu? Pegar a parte, né, da lei de Lavoisier e Proust também, que nós, né, entregamos a vocês, né, ainda na fase presencial, né, a ficha da lei de Lavoisier e Proust, refazer também essas questões, certo? Envolvendo, né, a parte da aplicação matemática, né, da lei de Lavoisier e Proust, né, rever, né, aquela atividade pontuada, né, que vocês, né, têm aí salvo, também rever, tá? Aquela atividade pontuada, ela está muito próximo, né, da realidade da nossa tá? Rever, certo? A nossa prova, né, de segunda chamada, né? Já que alguns fizeram, mas está disponível aí no link, então todos têm condição de poder pegar e ver, certo? Que também traz os nossos assuntos da rever a nossa AP centralizada, né? Que trabalhou tabela periódica, tá? E daí, né? Você juntando tudo isso, né? Revendo tudo isso com tranquilidade, né? Vocês irão fazer com certeza um excelente AE. Então, eu torço por vocês para que vocês possam, né, fazer uma grande prova, né, de química. Eu tenho certeza que vocês irão conseguir, né, trabalhando dentro desse foco que nós vimos com vocês, né, essas nossas matérias, tá? Então, não esqueçam, tranquilidade, vocês terão tempo suficiente para fazer essa prova, certo? É uma prova com consulta, o que torna, né, uma prova que você tem mais condições ainda, né, de se sentir tranquilos e aí conseguir, né, realizar essa grande AE. Então, eu desejo para vocês boa sorte na prova de Química e que tudo dê certo para vocês. Uma boa tarde.